Por que é mais provável ter um ataque cardíaco às 8 da manhã? Ou bater o carro na rodovia às 2 da tarde? Tomar um remédio na hora certa pode mesmo salvar sua vida? Por que encorajar seu filho ou adolescente a permanecer na cama pela manhã? As respostas a estas perguntas estão no mundo secreto de nosso relógio biológico. A maioria de nós nem percebe, mas os relógios que batem dentro do nosso corpo dominam cada momento de cada dia de nossas vidas. We tend to think that we eat and drink whenever we choose, but actually those behaviors are very much influenced by the body clock. O programa de hoje é uma jornada por nossos corpos e por este mundo secreto. Aperfeiçoado durante milhões de anos de evolução, o relógio biológico é seu guia para o que você estiver fazendo a qualquer hora do dia. Modern life tends to abuse internal time. We have this exquisite system, and we just ride over the top of it and ignore it. It's extraordinary. Você vai optar por ouvir seu corpo ou sofrer as consequências? If you're running your body physiology against its natural cycle, there'll be a price to pay. Segredos do relógio biológico. « 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nossa vida na Terra é dominada pelo tic-tac dos ponteiros. Relógios atômicos e satélites marcam o tempo com precisão por toda a superfície do planeta, mantendo a exatidão a 1/10 de bilionésimo de segundo por dia. Mas há pessoas mais interessadas em outro tipo de relógio. Have you ever thought, how does your body know what time of day it is? It's not looking at your watch. Estes cientistas investigam os relógios e ritmos dentro do corpo. São conhecidos como cronobiólogos. That is a very complicated one. Reunimos os maiores especialistas mundiais neste campo. Oh, yeah. Yeah. Eles darão uma visão única de como seu corpo funciona. There's great advantages to be gained from understanding how the body clock works. It's a starting point for how we engage with the world. Reunindo e analisando as últimas pesquisas na área, criamos a melhor das agendas pessoais. Você terá toda a informação necessária para aproveitar sua vida ao máximo. É o começo do dia e, para a maioria de nós, hora de sair da cama. Mas em todo o mundo, há um grupo da sociedade que acha isso mais difícil do que qualquer outra pessoa. Bem-vindo ao grupo dos zumbis adolescentes e aos relógios biológicos mais desajustados. Taylor! How are you? Em um dia de aula, Taylor McCulloch, de 14 anos, precisa de 2 horas e 4 despertadores para se levantar. Taylor! If I didn't get him up, he wouldn't go to school. He would just lie in bed until about 11:30 and then get up and see he slept in. Na escola de Taylor, o diretor Paul Kelly tem de lidar com mais de 500 adolescentes como ele. What you see around you in a school is you see students who don't somehow seem to be at their best in the morning. Usually till about 12 I'm a bit groggy, but after that I'm fine. I'm just so stubborn. I just cannot get up in the mornings. Mum has to come up to my room and literally shake us. Com pais e professores lutando contra estes monstros matinais todo dia, este comportamento poderia ser mais do que simplesmente preguiça adolescente? Good morning. Poderia haver uma explicação científica? I still can't be bothered at all to get up.
As primeiras pistas para desvendar o mistério do sono adolescente não foram descobertas às 8 da manhã de um dia de aula, mas a 115 metros da superfície da Terra, em uma caverna no meio do Texas. Em 1962, o geólogo francês Michel Siffre iniciou uma série de experimentos inovadores em que vivia e trabalhava sem relógios durante meses seguidos debaixo da Terra. Siffre perdeu a noção do tempo, mas registrou dados que revelaram que seu corpo mantinha uma rotina regular para dormir, acordar e realizar outras funções. Foi a primeira prova direta de que os humanos têm seu próprio mecanismo interno para registrar o tempo, o relógio biológico. Many of our most basic drives, the need to sleep, the need to eat, the need to drink, they're not just because we've not slept or eaten recently. In fact, it's our body clock telling us when we need to do these things. Embora tenhamos um relógio interno, seu ritmo não é o mesmo para todos. Although the average is about 24.25 hours, some people have, in fact, a faster clock. At the extreme, they may have a clock that runs on a 22-hour cycle, whereas other individuals go the other direction. They may have a clock that runs slower, and they've got something like a 25-hour clockwork. As diferentes durações de ciclo ajudam a explicar parte de nosso comportamento mais básico. Those at the extremes are people we often refer to as larks and owls. Larks are those people who are up early, shorter body clocks, whereas those who have a longer clock tend to lag behind the day-night cycle and tend to be more owl-like in their behaviour. I'm very much a late type. I'm happiest going to bed late and getting up late. I'm well used to getting up at 5 o'clock in the morning. So I like to go to bed later and wake up later. I feel great of an evening. And that's why I'm an academic, because I don't have to go to work at 8 o'clock in the morning. Mas não é apenas a duração do ciclo individual que afeta a hora em que acordamos pela manhã. A idade também afeta. We start life being morning types, but after the age of around about 10, we tend to drift later and later through our teenage years and until our early 20s. We start to go to bed slightly earlier again. Finally, at the age of 55, we are going to bed at the time we were going to bed at the age of 10. Os cientistas não sabem por que a idade tem uma relação tão estreita com a hora em que acordamos. Mas a evidência é a mesma em todo o mundo. Entre 13 e 21 anos, acordamos consistentemente mais tarde do que em qualquer outra época de nossa vida. E é a justificativa de Taylor e de outros adolescentes. Of course, a lot of people think that teenagers are just lazy. I'm sure some are lazy, but there clearly is a biological predisposition for going to bed late and getting up late. Mas esta biologia adolescente os deixa em desvantagem de manhã? As mudanças em seus relógios biológicos poderiam afetar sua educação? Come on. No. Teenagers across the country are doing some of the most important work in their life at times that don't suit them. And that makes me worry that we need to address it, and we need to address it quickly. I want you to think about the following, and it goes like this. Whether you prefer to actually get up early in the morning, or whether you prefer to get up late in the morning. Para saber qual horário seria melhor para os adolescentes aprenderem, o diretor Paul Kelly aplica uma série de testes em toda a escola. On those sheets of paper you will see a list of words. They're separated into pairs in a grid. I'd like you to spend a minute looking at those words and memorising as many of those pairs as you possibly can. When you're ready, after 3, 1... Os alunos farão 2 testes, um de manhã e outro à tarde. Os testes foram desenvolvidos com a ajuda de Russell Foster, professor de neurociência da Universidade de Oxford. The prediction would be that as most teenagers are evening types, their scores will do better in the afternoon compared to the morning. And in exactly the same way as we did this morning, I would like you to see how many of those pairs of words you can remember. In the morning, they scored 42% correct answers. And in the afternoon, they scored 51. Almost a 10% improvement just by shifting something in the time of the day.
Now, these are preliminary data, but what's exciting is that they match what's been found in more detailed studies in both Canada and the United States. Para Paul Kelly, estes resultados impressionantes sinalizam a necessidade de mudanças radicais. A biologia adolescente pode ditar o formato do horário escolar. We're looking at having the core of learning for all students between 11 and 3, and then having independent learning on both sides of that, so that they can do their learning at the time that's optimal for them. And really, we want to get the best out of these individuals. So if we can structure the school day that fits in with their temporal biology, then why not? It's just so much effort. Simplesmente prestando atenção aos relógios biológicos, pode ser possível melhorar a educação e o resultado das provas dos adolescentes. A ciência do relógio biológico deu uma desculpa para que os adolescentes dormissem o dia todo. Nesta faixa de horário, você provavelmente está acordado e disposto a agir. Mas cuidado ao se encher de vigor tão cedo. Os ritmos no interior do corpo estão mudando, e estas mudanças podem deixá-lo mais vulnerável e exposto do que você imagina. A primeira lista de perigos é a pressão sanguínea. The biggest increase in blood pressure occurs in the first 3 hours following waking from sleep. So typically between 7 or 8 and 11 in the morning. The increase in blood pressure is more likely to lead to a fatty deposit on the inside of your blood vessels, breaking off and blocking the flow of blood to the heart. That could be disastrous. O fluxo de sangue para o coração é ainda mais comprometido por um segundo aspecto que afeta a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Another factor to do with your blood is how good your blood vessels are at widening. Blood vessels can't widen as much in the morning compared to the afternoon and evening. Quando os vasos não se dilatam, há aumento de esforço no suprimento de sangue para o coração. Another factor that changes with time of day is the stickiness of the blood, and your blood is more sticky in the early hours of the morning. It's got more resistance to flow at that time. Sangue viscoso, maior pressão sanguínea e vasos rígidos. O pico destes 3 componentes do relógio biológico na mesma hora do dia deixa o coração mais vulnerável. As estatísticas mostram que há 3 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco durante o perigoso horário das 6 da manhã ao meio-dia do que em outras horas do dia. For people at risk of a heart attack, the early morning period is a danger time for them. Os mais vulneráveis podem fazer alguma coisa para reduzir o risco? 5, 4, 3, 2, 1. Go for it. Go on, Bobby. Go on. Keep it going. Pesquisas feitas por Greg Atkinson e sua equipe mostram que aumentar a atividade em horários específicos Hard as you can for 30 seconds. pode ser benéfico. 10 seconds. Neste experimento, voluntários saudáveis fazem exercícios cuidadosamente controlados. 4, 3, 2, 1. Okay, back down to 80 watts. Sua pressão sanguínea é monitorada após uma sessão de exercícios às 5 da manhã e outra sessão idêntica às 7 horas da noite. A leitura da pressão sanguínea após cada sessão mostra uma diferença marcante. Exercise in the afternoon leads to a reduction in blood pressure amounting to about 10 to 11% reduction, whereas exercise in the morning either doesn't change blood pressure at all, or in fact there can be a slight increase in blood pressure.
Apenas mudando a hora do dia em que você se exercita, talvez seja possível reduzir a pressão sanguínea de forma significativa. It doesn't have to be intense exercise. For a person with already raised blood pressure, even walking will cause a reduction in blood pressure. Então, vá com calma durante as horas perigosas da manhã. Deixar os exercícios para depois do almoço pode compensar. It's a great relief to many of us when you look at your wristwatch and you see it's 12 noon. You've actually survived the most dangerous part of the day. A cada momento das 24 horas do dia, cada parte de nós é profundamente influenciada pelo relógio biológico. Of course, it's not just our physiology that's controlled by the clock, but the clock also controls our brains. When we can think effectively, when we can concentrate, when we can be imaginative. Up until about 12 o'clock, I think I'm sort of really good. I function best at about mid-morning. At the end of the day, catches all my clients unawares. If you really have to be, on the top of your game, as it were, paying good attention to things, do that type of work between 10 and 12 in the morning. That's when we're at our best in terms of thinking. Os cientistas, então, começam a compreender os ritmos que ajudam o funcionamento cerebral nas tarefas matutinas. There are many ways in which the body clock can control the functions of our brain and alertness. One of them is by controlling the production of the hormone cortisol, which has a very powerful alerting effect on the brain, and its production is highest in the morning under control of the body clock. Mas isso não dura muito. Logo após o almoço, a maioria das pessoas experimenta uma queda na potência do cérebro. We're naturally designed to have 2 sleeps a day, one big one at night and another one in the early afternoon. It's sometimes called a post-lunch dip. It's nothing to do with lunch whatsoever. It's a natural depression in our wakefulness, a slump, and it's made worse if you had a bad night's sleep. Esta diminuição natural explica por que vários escritórios ficam mais lentos enquanto somos vítimas do microsono. The afternoons, you usually take a break, don't you? If I sit down, I'll start closing my eyes. After lunch, it's kind of hard. Then your eyelids will feel rather heavy like this, and you sort of wake up for a minute and you go into these micro-sleeps. Then you sort of come around again, look around, and feel a bit more alert for about a minute. Then it all happens again. I think we've all experienced this. And if you carry on doing that without stopping it, you will actually nod off. Enquanto o microsono é relativamente inofensivo no escritório, pode significar desastre na estrada. Pesquisas mostram que 25% de todos os acidentes são causados pelo microsono. É 3 vezes mais provável dormir ao volante às 2 da tarde do que às 6 da tarde. Se você estiver em uma estrada nesta hora do dia, o que pode fazer para evitar o microsono? The best thing to do in that, we've shown research we've been doing, is actually take a large or a couple of cups of coffee, and then you've got 20 minutes, because the coffee will take some time to kick in. What do? Fresh air, exercise, forget it. Go back to your vehicle and get your head down for a quick zizz, a quick 15-minute nap. It will be very, very effective. Então, mantenha-se seguro, bebendo café antes e tirando um cochilo. Isso vai prepará-lo para enfrentar a tarde. Você sobreviveu às horas perigosas da manhã e às armadilhas pós-almoço. Enquanto seu corpo entra na parte da tarde, seu ritmo muda novamente para prepará-lo para a próxima etapa do dia. Estes ritmos mutáveis são controlados pelo relógio biológico central que se encontra no fundo do cérebro. Não muito maior que um grão de arroz, o relógio biológico central é um grupo de células controladas por um conjunto único de genes.
Durante 24 horas, estes genes se ligam e desligam alternadamente, marcando o tempo e dizendo o que fazer ao restante do corpo. I suppose the analogy would be rather like the conductor of an orchestra, producing a regular temporal beat from which the component parts of the orchestra take their cue, and as a result you have a symphony rather than a cacophony. Quando nosso relógio está em ação, se parece com isso. Michael Hastings, do Conselho de Pesquisa Médica, capturou estas imagens fotografando o tecido cerebral enquanto o gene do relógio biológico se ligava e desligava durante o período de 10 dias. As the clockwork goes through its paces, so the image goes down, comes back up again, up, down, up, down, up, down, up, down. When I first saw images like this, it completely blew me away, because for the first time we're able to look inside this secret world of the clockwork. That is far more accurate in timekeeping than just about any other form of biochemistry. It really is a profoundly exquisite mechanism. Descobertas recentes mostram que o relógio mestre do cérebro não está só. There are body clocks present in just about every part of our body, in the heart, in the lung, in the liver, in the kidneys. You name it, it likely has its own clockwork ticking away inside it. Compreender os diferentes mecanismos de diferentes órgãos do corpo permitiu que os cientistas revolucionassem o tratamento das doenças. Agora, órgãos individuais podem ser tratados de acordo com seu próprio horário. Isso pode ser a chave para o sucesso do tratamento de uma doença tão comum no mundo moderno que 1 em cada 3 pessoas desenvolverá uma de suas formas em alguma etapa da vida. Christiane Thiavon, de 64 anos, é avó de 13 netos. Teve diagnóstico de câncer de colo em 2004. Mon environnement, en fait, ma famille, ma sœur, ma mère, enfin, tout mon entourage proche, a été complètement déstabilisé aussi. Ça a été terrible. Terrible, terrible, terrible. Até recentemente, Christiane era tratada por meio da quimioterapia tradicional. A meta da quimioterapia é matar tumores cancerosos através de drogas tóxicas. O problema é que estas drogas também matam células saudáveis, o que pode fazer os pacientes se sentirem muito mal. Mes premières périodes de chimio ont eu un effet sur ma personne, en fait, que ce soit physique et morale aussi. J'ai eu les deux quand même. Physique, c'est parce que je me suis sentie, comment je veux dire, j'avais beaucoup de dosés. C'était, comment je vais dire, comme si on m'avait en fait mutilée quelque part, parce que il y a plus de, sincèrement, il y a plus d'envie, il y a plus de besoin. As doses limitadas de quimioterapia que Christiane conseguia tolerar não foram o suficiente para diminuir os tumores e o câncer chegou ao fígado. Quando a quimioterapia tradicional deixou de ser uma opção, Christiane foi ao Hospital Paul Brousse, perto de Paris, para um tratamento experimental. Tentar usar os ritmos naturais do corpo para combater a doença. As mesmas drogas tóxicas da quimioterapia são aplicadas, mas em horários do dia em que as células saudáveis estão menos ativas, para que menos delas sejam danificadas pelas drogas. Pour moi, c'est complètement, c'est différent, hein? C'est différent. Je me sens bien, pour l'instant. Je suis pas énervée, pas stressée, pas inquiète. Segundo o médico de Christiane, Francis Levy, os benefícios de administrar drogas em horas específicas do dia são múltiplos. Em um estudo recente, ele descobriu que aplicar a medicação no horário apropriado não só danifica 5 vezes menos células saudáveis, como também é 2 vezes mais eficaz em matar as células cancerosas. Estes primeiros resultados deram esperança a Christiane e podem ajudar muitos pacientes que ainda não encontraram um tratamento adequado. Para os maiores atletas do mundo, escolher a hora certa do dia para realizar feitos esportivos pode ser decisivo. Uma prova do ciclismo, chamada Recorde da Hora, é considerado o desafio mais difícil do esporte. Os atletas devem pedalar o máximo possível em 60 minutos.
think the hour record holds a special place in most people's hearts in cycling because it's a very pure thing. It's literally one man against a clock. Just pushing yourself to the physical limit and then just holding it there for an hour. Para o ganhador do ouro olímpico e campeão mundial Chris Boardman, foi o maior dos testes e a hora foi tudo. Early evening was when I was always at my best. And we planned not just the hour record, but training. The real intense stuff was done in the evening. There was less suffering, if you like. There was more physical exploration of how hard I can try. Whereas if you tried to do the same thing in the morning, there seems to be no adrenaline, nothing that's damping down those senses of pain and discomfort. A preferência de Boardman pela noite não é surpresa para o cientista esportivo Greg Atkinson. Almost every world record in track and field athletics and cycling events has been broken in the afternoon or evening. Para descobrir por que a hora do dia é tão importante, Atkinson analisou o desempenho matutino e noturno de grandes atletas. We've done a whole host of studies trying to break down performance into its kind of base level components. So we've looked at muscle strength, we've looked at power, things like the throwing events. That peak to trough difference can be as much as 10%. Os cientistas creem que o melhor desempenho noturno se deve, em parte, a flutuações de temperatura causadas pelo relógio biológico. Body temperature-like performance is highest in the afternoon and evening than it is in the morning. And it's thought that this natural variation in body temperature acts as a kind of pre-race or pre-exercise warm-up. Todas as tentativas vespertinas e noturnas de Chris Boardman no recorde da hora foram bem-sucedidas. Mas nem todos os esportes se beneficiam desta alta noturna. The picture becomes a little bit more complicated when we look at other performance components, things like balance, because balance and things like hand steadiness are actually thought to be highest in the morning. Enquanto mais componentes do desempenho esportivo são analisados, os cientistas conseguem ter uma compreensão maior de como extrair o melhor do corpo. We think that in really top-class athletes, the body clock will make that difference, and the sort of differences that can win Olympic Games or place you outside of the medals. Com um dia normal de trabalho chegando ao fim, você pode sentir que é hora de desacelerar. Mas a temperatura do corpo ainda está em sua alta natural e o relógio biológico está no horário nobre. Então, o que você deveria fazer? The time of day has a profound effect with alcohol. If you have a fixed amount of alcohol at any time of the day, the level in your blood will be the same, but the effect on the brain will differ. O álcool tem mais efeito sobre o cérebro quando o relógio biológico está mais sonolento. If you have 2 units of alcohol at lunchtime, a pint of beer, 2 shots of spirit or a glass of wine, that will make you very sleepy in the afternoon. You have the same amount of alcohol, 2 units, at 7, 8 o'clock at night, when the body clock's reaching its high spot, and you won't notice it. O que importa não é apenas o quanto você bebe, mas o crucial é onde está seu relógio biológico quando você bebe. So the best time for a drink seems to be late afternoon, early evening. That's when we can deal with the alcohol, enjoy it, but have a minimal effect on our cognitive ability. Now, clearly, if you drink excessive amounts, then you're going to destroy all of that. But it has the least effect at late in the day. Enquanto a noite prossegue, tenha bebido ou não, você pode sentir fome. Uma pesquisa recente revelou que uma família inglesa média senta-se para jantar pouco antes das 8 da noite. Mas devemos consumir uma farta refeição a esta hora? A nutricionista Linda Morgan, da Universidade de Surrey, está tentando descobrir.
Our eating habits have changed over the years. Over the last 100 years, we used to eat very big breakfasts and eat reasonably large lunches and virtually very little for supper. That pattern's been reversed now, and we eat most of our calories actually at supper time. Para saber quais implicações este hábito de comer muito e mais tarde traz para a saúde, Linda e sua equipe analisaram como diferentes padrões diários de alimentação afetam o corpo. Ela forneceu a mesma refeição a vários voluntários, mas em horas diferentes do dia. On one occasion, we gave them most of their calories at breakfast time, and on another occasion, we gave them most of their calories at supper time. Os resultados do experimento mostram que, mesmo quando o consumo calórico era idêntico, o nível de glicose que permanecia no sangue após a refeição noturna era muito maior. Blood glucose levels are an indication of how efficiently your body is clearing glucose and storing it for future use. And if your blood glucose levels are quite high after a meal, that's an indication that you are at future risk of developing diabetes. Linda crê que maiores níveis de glicose no sangue podem ser explicados pelo ritmo do relógio biológico do hormônio insulina, que ajuda a remover a glicose do sangue e a guardá-la em outro lugar do corpo. Insulin doesn't work as well for us at night. At that time of day, your body is sort of prepared for sleep, it's not prepared for eating. A tendência crescente de jantar cada vez mais tarde se opõe ao que o corpo acha que devemos fazer e pode trazer consequências sérias para a saúde. I think it's really important that we eat according to our body clock. There's an old proverb that says, eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dine like a pauper. Após um dia cheio de atividades, o relógio biológico começa a desacelerar. Quando a noite cai, você pode se sentir cansado e começar a pensar em dormir. Mas assim como acontece pela manhã, as cotovias e as corujas podem funcionar em horários diferentes. I go to bed at sort of 10 o'clock. 2 to 3 every night. About 10:30? Can be 1 o'clock in the morning. Mas há um modo de enganar seu relógio biológico para sincronizá-lo com os de outras pessoas à sua volta. Isso porque algo fora do corpo desempenha um papel decisivo no controle de nosso tempo interno. Não tem relação alguma com seu despertador e está conosco desde a aurora dos tempos. A luz. É o fator externo que mais afeta a regulagem do relógio biológico. The way these light triggers control the body clock is that the light passes through the eye, onto the back of the eye, and then down the nerves from the eye into the brain. The light impulses trigger the release of chemicals onto the clock cells, and in that way, that 24-hour cycle is tweaked either forwards or backwards, slower or faster, to make it exactly 24. A luz que ajuda todos a funcionarem no mesmo sistema temporal tem maior impacto sobre o relógio biológico em certas horas do dia. The important parts are really early in the morning or sunrise and later on in the evening or sunset. And it's getting light at these times where your clock is most sensitive to light. Expor-se à luz da manhã o ajudará a adiantar seu relógio e a acordar mais cedo. Por outro lado, a luz da noite o atrasará, adiando a hora em que você começa a sentir sono e permitindo que seja mais ativo à noite. Com este conhecimento, a luz poderá ajudá-lo a se ajustar ao estilo de vida desejado. Agora que o sol se pôs, seu relógio biológico deve estar lhe dizendo para agendar seu sono diário. Mas para um grupo da sociedade, falar é mais fácil do que fazer. I've just been a bad sleeper for a number of years. I don't know why. Well, I actually wake up about usually between 4 a.m. and 5. I wake up in the dark, so I don't know what the time is, but usually about 5 o'clock.
quase um terço das pessoas acima dos 65 anos tem dificuldade para dormir. The sleep of an older person, it's fragmented. They sleep and then they wake up and they sleep. Usually in the early morning, they wake up earlier than they want. If you ask people, they're not too glad with waking up at 5 or 6 in the morning. They prefer to stay asleep for another hour or so. Os cientistas creem que estes problemas estão ligados a um relógio biológico envelhecido. We don't know why the clock is not working as well in aging, but we have a clue from biology on what's going on and what's underlying these changes. And that is that although the number of brain cells in that clock is unchanged, you don't lose the cells, you see that much less cells are active. O problema de um relógio biológico envelhecido complica-se ainda mais com o estado deteriorado da visão dos idosos. The density of your lens, the thickness of your lens increases. It lets less and less light in. So the less light that we get coming through the eyes means that we have less of a signal going to the body clock. And so the clock isn't as synchronized to the daylight as it used to be when we were young. Jos van Someren estudou os relógios fora de sincronia em um grupo de idosos com um dos padrões de sono mais perturbados, os que sofrem do mal de Alzheimer ou demência. During the night they have these short bouts of sleep, not too long, I think seldom longer than 15 minutes. So it's very fragmented sleep. You see that the more fragmented this sleep-wake pattern is, the more depressive symptoms, the more agitation, irritability. It's having a big impact on their lives. Para van Someren, a chave para melhorar o sono fragmentado está em restaurar o ritmo natural do relógio biológico. In the biological clock, cells are still there but not active. We know that light is normally activating these cells. And we thought maybe we can reactivate these cells by giving additional light. Van Someren mudou a iluminação em casas de repouso, de modo que pacientes com Alzheimer recebessem até 3 vezes mais luz durante o dia. Depois, acompanhou seus padrões de sono, humor, desempenho cognitivo e atividades diárias por mais de 3 anos. Os resultados superaram todas as expectativas. We expected changes in sleep-wake rhythm, but somewhat to our surprise, the effects on other symptoms were huge as well. For example, depressive symptoms were much less. Cognitive performance, so memory performance, was much better. But also doing activities of daily life, like eating your lunch or buttoning your shirt, things like that, declined much less in the people who got additional bright light. É uma lista impressionante de melhoras e se iguala ao que pode ser conseguido com remédios altamente disponíveis para pacientes de Alzheimer. The improvement you get with drugs are comparable to the improvement you get with light. But with the drugs, you have adverse effects, like nausea. On the contrary, with light, you also get the improvement of mood. So you might compare the effect of light with giving 2 drugs, one for cognition and memory, and the other one for mood. É um passo importante para o tratamento do mal de Alzheimer. Mas outros idosos também podem se beneficiar da luz do sol? Estudos em andamento na Grã-Bretanha testam o impacto da luz em pessoas idosas saudáveis, em suas próprias casas. We're quite encouraged by the results. This might really be a way of improving sleep in elderly, in their own homes, without sleep medication. À medida que a relação entre a luz e nossos ritmos internos é mais bem compreendida, aumentam as possibilidades para melhorar nossas vidas simplesmente aproveitando o poder natural de nosso relógio biológico. No meio da noite, o relógio biológico chega ao ponto mais baixo do ciclo de 24 horas. So as we proceed into the night, core body temperature is dropping, blood pressure is dropping, blood viscosity, blood thickness is going up, and we're generally being prepared metabolically for the resting state.
and we would reach a low point in terms of metabolic activity around about 4 a.m. Apesar de a biologia nos dizer para ir dormir, mais de 4 milhões de nós estão acordados e trabalhando. Estudos em todo o mundo mostraram que esta incompatibilidade entre estilo de vida e biologia pode exigir esforço enorme do corpo. Modern life tends to ignore the body clock, and we assume we can do whatever we want, whenever we want, and that's simply not the case. O problema é que o corpo quase nunca se ajusta totalmente aos padrões de trabalho em turnos. Fica perpetuamente fora de sincronia. We're finding that the incidence of cancer is higher in night shift work, mental health, cardiovascular disease, and a whole slew of other pathologies. And I think this is a good example of where physiology is being pushed outside its normal range at that particular time of day. Estando no turno da noite ou não, esse ponto baixo do ciclo biológico pode nos deixar particularmente vulneráveis. In old people or in sick people, it's at that, literally in the small hours, you know, the quiet hours between 2 and 4 o'clock in the morning, when the body's turned down to its minimum operation, that's when people tend to slip off this mortal coil. Mas nem tudo é ruim. Harder. Come on, push harder. Push down. Come on. You can do it. Come on. Esta hora da noite também é conhecida por dos eventos mais milagrosos do corpo humano. And again. There we go. Mais bebês nascem naturalmente entre 3 e 5 horas da manhã do que em qualquer outra hora do dia. At that time of night, our bodies are extremely relaxed. Body temperature is low, sensation for pain is lower, and that is a good time to give birth. E desde nossa primeira respiração, nossos ritmos naturais são influenciados pelo mundo moderno. À medida que mais mulheres dão à luz em hospitais e o nascimento natural sofre mais intervenções, os ritmos destes bebês matutinos se tornam menos pronunciados. Quando nossas 24 horas chegam ao fim, o ciclo do relógio biológico termina. A agenda do dia perfeito está completa. A ciência do relógio biológico mostrou como fazer o que o corpo deseja a cada hora do dia. Agora, cabe a você decidir se seguirá seu mecanismo. I think disregarding our body clock is foolish at every level. It's a beautifully orchestrated clock within our brain that's activating a whole slew of different systems. The body clock really is a fantastic piece of biological machinery. Because it controls what we do and how well we do it, knowing how it works, we can really turn to our own advantage. If you work against them, then you're pushing a string uphill. You're really not going to get as far as you otherwise would do. So go with the flow, as it were. Work with the clock.